Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, está enterrada mais uma brincadeirinha no Congresso Nacional, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E aí, eles, de maneira grotesca, colocam o nome fake news, né? Deve ser coisa da idade, né? Mas eu realmente não me conformo que não usem notícias falsas. Mas está lá, virou uma expressão mundialmente repetida, né? Mas quando vira um negócio oficial, no Supremo, no Congresso, é patético, né? Fake news. Mas basicamente é o seguinte: essa comissão parou de trabalhar no primeiro trimestre de 2020 por causa da pandemia. As comissões foram suspensas, né? As reuniões no Congresso eram remotas, etc. No Brasil, pelo menos, houve a manutenção do funcionamento do Congresso. Na Argentina, por exemplo, houve um período em que o Congresso foi suspenso. E o Alberto Fernandes aproveitou-se disso para tomar algumas decisões que dificilmente passariam pelo Congresso. Foi um erro. Hoje você tem tecnologia para manter reuniões à distância em qualquer lugar do mundo. Para um Congresso, para um parlamento, você tem. Se não tem, providencie, porque a tecnologia existe. Mas então, suspenderam até a Comissão de Constituição e Justiça. Né? Ficou tudo parado. E quando tentaram retomar, havia impedimentos ali um tanto quanto óbvios. O mais importante deles, que o Congresso não poderia ignorar, é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não viu motivos para a continuidade daquela ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Essa decisão foi tomada no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, que é óbvio, esse tipo de ação é levada para o TSE, e houve ratificação no Supremo, não do mérito, mas da decisão, do procedimento correto do TSE para tomar aquela decisão. O mérito não foi revisto no Supremo, mas a decisão, porque foi contestada. E a decisão do TSE, naquele momento, como neste, nem um pouco simpático, com uma formação simpática, a chapa Bolsonaro-Mourão, mas a decisão foi pelo arquivamento das ações no tribunal contra a chapa, ações que tentavam a cassação da chapa, alegando que houve disparos em massa de informações falsas, notícias falsas. E uma das conclusões do TSE é que, embora tenha havido circulação de notícias falsas, não foram exclusividade tais disparos da campanha de Bolsonaro-Mourão, que, na verdade, ocorreu também em outras campanhas. Houve o uso do disparo de propaganda em massa, de notícias falsas, por todo mundo. E aí, a mais importante das conclusões, que o que aconteceu nesses disparos, essas comunicações que se dão por WhatsApp, etc., que isso não teve papel decisivo na eleição. Ou, antes, que não há como demonstrar o papel decisivo disso na eleição. Claro que a decisão técnica é essa. O TSE olha e fala, não tem como demonstrar que os disparos, que foram de todos, foram decisivos para o resultado da eleição. Até porque
se não há, sim, uma prova incontestável, cabal, definitiva desse tipo de influência, seria um desrespeito terrível ao eleitor, ao povo de onde, segundo a Constituição, emana o poder desses caras, inclusive o poder dos juízes do TSE e do Supremo, porque é óbvio, por vias indiretas, a autoridade que lá na frente vai desencadear a nomeação de um juiz, sua indicação, sua aprovação e sua nomeação, em tese, essa autoridade emana do povo, que a exerce ao votar. Então, sem uma prova assim, cabal, definitiva, incontestável, irrefutável, de que a eleição dessa ou daquela chapa, desse ou daquele parlamentar, do presidente da República, do governador do estado, do prefeito, do vereador, se não houver uma prova de que algo irregular, ilegal, provocou aquela eleição, você não pode anular o resultado da eleição. Porque sem essa prova cabal, será um terrível, incorrigível desrespeito à vontade popular. É preciso ter mais respeito, atitude solene em relação à manifestação da vontade do eleitor. Porque nenhum deles está lá ungido por pertencer à dinastia A ou à dinastia B, ou por ter tomado o poder. Está lá porque foi eleito. Anular o resultado de uma eleição só faz sentido, só é aceitável se houver uma prova cabal, definitiva, irrefutável, de que uma ilegalidade interferiu na manifestação da vontade do eleitor. Então, se você demonstra que houve fraude no processo, se você demonstra que houve fraude no processo eleitoral, na contagem dos votos, ou se é descoberta uma irregularidade inaceitável, prevista em lei, como inaceitável, não é subjetivo. Eu considero inaceitável, não. A lei tem que dizer que é inaceitável. Na homologação de uma candidatura, aí sim. Aí você pode anular o resultado das urnas. Mas por especulação, porque pode ser que tal ação tenha provocado um efeito gigantesco, não dá. Não é suficiente. O pode ser nunca será considerado numa ação para anular o resultado de uma eleição, para caçar uma chapa. Isso é óbvio. Corrupção, sim. Como demonstrou Herman Benjamin. Corrupção, sim. Mas aí já não interessava, né? O fato é que a decisão do TSE, correta, respeitou o princípio fundamental. Não temos elementos para uma decisão tão drástica, de efeitos devastadores, até na democracia. Porque seria tornar fútil, banal, um grupo de 7 pessoas tomar a decisão, esse grupo tomar a decisão, de, por uma eventualidade, uma possibilidade, um pode ser, jogar fora a manifestação popular. Então o TSE tomou a decisão correta. E não foi por simpatia à chapa.
Não foi por gostar de Bolsonaro e Mourão, mas simplesmente porque não havia a menor base, o menor fundamento para a cassação da chapa. E essa decisão, é claro, enfraqueceu aquilo que já estava parado. Essa comissão parlamentar mista de inquérito. Mista por quê? Porque tem Câmara e Senado. São 16 representantes de cada casa. Este ano, houve um movimento. Vamos retomar. Obviamente, o interesse já não era caçar alguma coisa. Óbvio que não. Não é? O interesse aqui já não era a cassação da chapa, mas era o desgaste político. Isso é óbvio. Ninguém esperava abrir uma CPI agora, ter resultado em 30 dias e, como resultado disso, tirar o Bolsonaro da disputa. Claro que não. O objetivo era arrastar o negócio. Só que aí, os parlamentares olham e falam: meu amigo, eu não posso ficar aqui em comissão. Uma comissão que, convenhamos, não vai dar em nada. Até porque, quando lá na frente, provavelmente depois da eleição, o resultado desse troço chegar ao plenário, não haverá voto para referendar, para confirmar. Isso se a CPI chegar a uma conclusão de fato negativa para Bolsonaro e Mourão. Então, eu não vou ficar aqui porque eu preciso fazer campanha. Eu sou candidato a senador, sou candidato a deputado, sim, porque há um considerável número que vai tentar a reeleição. Parênteses, aliás, provavelmente será esse o caminho da Simone Tebet, hein? Porque ela voltou a dizer que não aceita ser vice em chapa alguma. Ainda mais em chapa que não tem lá muita chance, né? E ou ela é candidata ou ela vai cuidar da vida. O que é cuidar da vida? O mandato dela começou em fevereiro de 2015. Portanto, a cadeira que ela ocupa estará em disputa. Se ela quer ficar no Senado, ela tem de defender a cadeira. Não parece ser plano dela voltar ao governo do Estado. Então, ou ela permanece nessa aventura, que até agora tem rendido pouquíssimo nas pesquisas, 2% de intenção de voto, ou ela vai cuidar da reeleição para permanecer no Senado, para tomar posse em fevereiro do ano que vem, para 8 longos anos. Eu acho que é o caminho natural. Mas alguns vão sair porque querem disputar governos estaduais. Outros vão tentar manter o mandato, renovar o mandato, ganhar mais um mandato. E o cara não quer ficar em CPI. Mas o que chama atenção, inclusive naquele projeto, cuja urgência foi rejeitada pela Câmara, agora há 2 semanas, né? É que essa expressão que eles usam em inglês, né? Fake news. Eu sempre lembro que se você tem uma expressão que todo mundo entende no seu idioma, todo mundo sabe o que significa, e que já existia há muito tempo, não é que ela desde sempre foi uma adaptação, algo que veio da língua francesa, não é o vitrô, não é? Algo que veio da língua inglesa, algo que veio da influência árabe, né? Como o alface, o alpendre, a algibeira. Não é isso. Você tem a expressão em português, que todo mundo entende. Se você falar
no boteco, na venda, na roça, na fábrica, no elevador, na praia, na arquibancada. Isso é notícia falsa, todo mundo entende. Porque, aliás, está acontecendo um negócio interessante. Até capital. A Addis Abeba, como se diz em português, está aparecendo para todo lado a baba. Por quê? Porque é como as agências escrevem. FBI, falamos a vida inteira. Hoje, se você fala FBI, muita gente não sabe o que você está dizendo. Tem que ser FBI. Dá um tempo, pô. FBI. Notícia falsa. Todo mundo entende. Ou aquele cara está sendo acusado de espalhar notícia falsa. Todo mundo entende. Por que substituir por esse termo em inglês? Mas isso é, digamos, idiosincrasia da minha parte, né? Talvez da idade. O que chama atenção de verdade, isso sim é importante, é o que define a falsidade de uma informação. E mais, a expressão notícia falsa, ou se preferirem fake news, refere-se à notícia, a news, novidade. Novidade. Uma notícia falsa. Contaram algo como novidade, mas aquilo é falso. Há uma informação falsa. Isso é objetivo. O problema é que agências de checagens, muitas trabalhando como escritório ideológico, não é nem partidário, é suprapartidário, mas ideológico, com gente despreparada. Isso no mundo, hein? Nos Estados Unidos virou uma febre. Se pretende no direito de determinar, primeiro, o que é notícia e o que é opinião. São coisas distintas. Facilmente você determina se algo dito é uma opinião ou é uma informação. Uma opinião, se ela não carrega uma denúncia, uma mentira de um fato, uma opinião que diz fulano roubou, fulano é ladrão, deixa de ser uma opinião, há uma denúncia ali. Alguém está dizendo que algo aconteceu, que o fulano roubou. Passa a ser uma informação. E aí, tem de provar. Se acionado, tem de provar. Provar que o sujeito é ladrão. Mas se você opina que é incompetente, que é péssimo governante, que é um parlamentar que só apresenta projetos ruins, isso é opinião. Eu já disse várias vezes aqui, esta é a pior composição do Supremo Tribunal Federal. Isso é claro, é óbvio que é uma opinião. Não é? Não há algo para mensurar, é uma opinião. São critérios pessoais, subjetivos. Agora, se alguém diz, eles tomam decisões que são compradas. Opa, isso não é opinião. Você está, na sua fala, trazendo uma informação. Você está dizendo que algo aconteceu, que alguém comprou o voto de um juiz. Já não é opinião, é uma denúncia. Então é fácil distinguir o que é opinião do que é informação. Mas há informações que são obviamente falsas. E há lei para puni-las. Punir as pessoas que dão informações falsas. Injúria, difamação, calúnia. Fácil enquadrar. Fácil. Inclusive internet. Muita gente que se esconde atrás da internet achando que ali ele não pode ser encontrado. E toda hora a polícia encontra. É fácil de encontrar.
Mas há coisas que são subjetivas. Mas o mais grave não é o movimento politiqueiro, não é o que já é gravíssimo, o viés ideológico de decisões jurídicas ou viés político. Muitas vezes não é ideológico, não chega a tanto político. Mas o mais grave está acontecendo ali nos Estados Unidos. A mídia pesada, corporativa, endinheirada, os grandes meios viraram defensores de censura. Quando surgiu aí, o Elon Musk vai comprar o Twitter, que é um sujeito até passível de muitas discussões, já falou muita bobagem, já fez muita bobagem, mas ele deixou ali, nas entrevistas que concedeu, deixou ali uma espécie de garantia de que seu grande objetivo era manter liberdade inviolável no Twitter. E quem se apavorou com essa promessa? Jornalistas. Que começaram a gritar: queremos censura! O Partido Democrata e grande parte da imprensa americana está pressionando os gigantes de alta tecnologia, Google, Facebook, Twitter, YouTube, ali você tem coisas que são de uma empresa só, né? A aumentarem o nível de censura, a erradicarem tudo que não for o pensamento que eles pretendem seja único. E é óbvio, no país onde notícia falsa virou fake news, onde FBI virou FBI, não copiam apenas o idioma alheio, copiam tendências políticas, correntes políticas, correntes ideológicas. Notícia falsa tem de ser tratada como tal e tem de haver punição para quem publicamente usa uma suposta informação para difamar, para injuriar, para caluniar, para mentir. Mentira é inaceitável, qualquer que seja. Já há punição prevista. O que não pode é tentar estabelecer uma lei que imponha pensamento único. Isso não. Ronald. Tema de abertura do Bandeirantes acontece. O editorial do Cláudio Zaidan vira podcast, já estará disponível para você no site da Rádio Bandeirantes. Entre lá, consulte. São inúmeros conteúdos da mais alta qualidade e os principais momentos de toda a programação da Rádio Bandeirantes. radiobandeirantes.com.br e o podcast na voz do Cláudio Zaidan é o Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.